O vídeo de hoje, basicamente, é um combo te ensinando como cortar uma franja picotada, como pintar o seu cabelo escuro de vermelho cereja e como matizar um cabelo vermelho cereja. Oi, eu sou a Ana, esse é o Astros Gatos. E o vídeo de hoje é sobre como ter o cabelo de uma menina problemática. Astros e gatos! Depois que eu gravei os vídeos, quando eu fui editar, eu percebi duas coisas. A primeira é que eu fui burra em pelo menos metade do vídeo e eu gravei de pé. Vulgo um formato que não é muito bom pro YouTube, porque ele não dá pra colocar em tela cheia e tal. E outra coisa é que quando eu fui gravar, que eu fui cortar franja, era tipo sexta-feira bem de manhã. Sexta-feira não, era uma quinta-feira bem de manhãzinha. Então eu não podia ficar falando em voz muito alta e tal. E quando eu fui pintar o meu cabelo, eu também não podia ficar falando muito, porque era sexta-feira de manhã também. Então, pra meio que compensar os dois problemas, eu vou gravar de pé, porque aí eu vou colocar um do lado do outro, e de um lado vocês podem ver o que está acontecendo, e do outro vai ter eu narrando, porque eu não sei como colocar só o áudio. Enfim, a primeira coisa que você tem que fazer pra você cortar a sua franja é que seu cabelo tem que estar lavado. Lavado e muito bem penteado e muito bem desembaraçado, igual tá aí. Aí, você tem que dividir no meio bem divididinho. No caso, eu costumo usar pra fazer essas divisões muito certinhas palito de unha, aqueles palitos pra tirar cantinho. Então, aí você passa aqui, igual eu tô fazendo no vídeo, pra dividir no meio, e você tem que escolher onde a sua franja vai meio que acabar. Porque, no caso, eu ensinei esse tipo de franja aqui, que no caso tá ruim porque eu dormi, mas que é uma franja mais degradê. Então, você tem que definir onde que ela acaba. No caso, na minha, eu defini acabando aqui na orelha, ou seja, o biquinho da franja, entre aspas, ficando na orelha. Aí, você divide de um lado e divide do outro, e vai demorar bastante, nas primeiras vezes, provavelmente, pra ficar bem retinho. E, se você tá fazendo sozinha, provavelmente vai ficar torto. Então, tipo, já aceite que a sua franja vai ficar meio tortinha. Aí, por isso que é bom ter cabelo cacheado, porque, independente do que você fizer, vai ficar torto. Mesmo que uma profissional corte, vai ficar torto. Então, aceite. Aí, nesse caso no vídeo, inclusive, a divisão que eu fiz ficou torta. Então, tô olhando pro lado porque eu tô olhando pro meu notebook que tá reproduzindo o vídeo, tá? Então, não estou ficando maluca. Então, a outra parte vai ser basicamente pra me ver vendo o vídeo. Com uma iluminação muito ruim, porque eu preciso apoiar o notebook em algum lugar. Olha, a minha varanda. Aí é bom que você tenha várias xuxinhas, com todos esses processos que eu vou ensinar nesse vídeo, você precisa de várias xuxinhas. Se você usa óculos, o jeito certo pra não ficar muito torto e o óculos não atrapalhar é você fazer sem óculos. Mas eu tenho um grau muito forte de miopia, então eu preciso usar óculos. Aí aqui eu tô mostrando mais ou menos a região que fica a franja, e eu gosto de franjas que venham bem pra trás pra ficar esse estilo meio anos 70 e blá blá blá. Aí esse jeito, muita gente também corta cabelo assim, cabelo inteiro. Aí você tem que pegar essas duas regiões, essa região que você delimitou que vai ficar a franja, e prender o resto. Por quê? Porque você vai tombar a cabeça assim pra frente, e pode ser que se tiver solto atrás, vai cair e você vai cortar uma ponta inteira do seu cabelo atrás. E ninguém quer isso. Então, você tem que prender o resto, aí pegar uma tesoura que seja boa, inclusive, porque tesoura cega ferra completamente seu cabelo e é muito ruim pra cortar. Aí, nesse caso, eu mostrei a caixa porque eu tinha acabado de pedir pros meus pais comprarem uma tesoura. Aí, você vai pegar a região, pentear pra frente, no caso, esse estilo de franja. Existem muitos estilos de franja picotada, mas o que eu gosto é esse. Você vai pegar, pentear tudo pra frente, igual eu fiz aí. Pegar, juntar. Pera, eu não sei se eu mostro isso no vídeo. Você tem que pentear bem direitinho pra frente. No caso, no vídeo até dá pra ver que a minha raiz tá muito crescida, que o meu cabelo tá muito mais preto na raiz do que nas pontas. Por isso, inclusive, que eu fiz esse combão, porque em papo de uma semana eu refiz todo o meu cabelo. Enfim, aí você vai pegar pra frente, fazer como se fosse fazer um rabo de cavalo, juntando assim, e girar. Quanto mais você girar, mais picotado vai ficar. Ou seja, maior amplitude, entre aspas, o seu cabelo, a sua franja vai ter. Então, tipo, sei lá, se você girar muitas vezes, o biquinho vai estar aqui e a outra ponta vai estar igual onde tá meu cabelo. Então, se você girar poucas vezes, o seu cabelo vai ter menor amplitude, mas ainda assim, se você girar
uma vez sequer, já vai ter esse degradê da franja. Como aqui eu não tô fazendo só a franja, eu tô fazendo a franja e esse biquinho aqui, ó, que não dá pra ver muito por causa da iluminação, então eu girei várias vezes e cortei dessa região mais longa. Aí, se você gira, você tem que cortar reto. Por isso que é bom ter uma tesoura boa, porque você vai, tipo, girar assim e vai cortar assim, sabe? Aí, pode parecer que não, mas isso faz aparecer um degradê, confia. Aí, inclusive, se você quiser cortar o seu cabelo inteiro no degradê, inclusive eu já tive um corte assim, é só você fazer isso, de puxar todo o cabelo pra frente e girar e cortar isso aqui com o cabelo inteiro. Aí fica um degradê muito grande se vocês entrarem no meu Instagram, bandeira, underline, eu acho, não lembro. Dá pra ver que eu tive o cabelo bem picotado, e é assim que se picota o cabelo assim. Aí, pá, refiz, porque tava pouco picotado porque eu queria. Aí, fez mais ou menos esse degradê. E eu não queria só um degradê, não queria só picotar na frente. Eu queria diminuir bastante o tamanho da minha franja, porque o meu cabelo cresce mais rápido do que eu tenho a capacidade de lembrar de cortá-lo. Aí, nesse caso, eu tinha cortado pouco os biquinhos. Então, inclusive, depois que eu terminei o último vídeo de franja, eu ainda fui lá e cortei ainda mais os biquinhos, porque eu gosto deles bem curtinhos. Então, aqui dá pra perceber, ó, a mudança é bem brusca, porque eu ainda fui e cortei, né? Eu ainda fui e cortei mais uma vez. Mas, da primeira vez que você for cortar, o melhor é que você seja sempre o mais conservador possível. Por quê? Principalmente se você tem cabelo cacheado. Porque ele vai encolher, e é um fato. A não ser, por exemplo, igual a mim. Eu acabei cortando muito curto pro dia. Então, se eu lavo o cabelo e saio, fica muito curta a minha franja. Mas, quando eu costumo sair, na real, eu não lavo o cabelo no dia. Eu sempre lavo o cabelo no dia anterior. Que eu tenho preguiça de acordar mais cedo. Então, quando eu vou pra faculdade, etc., o meu cabelo já tá igual ele tá agora. Com a franja, a raiz bem mais baixa. Então, Aí, nessa parte eu tinha terminado de cortar os biquinhos. Eu acho. Aí, além de aparar os biquinhos, eu também queria diminuir a franja e deixar essa parte da franja com um degradê bem grande. Então, eu separei a parte que eu considero franja. A maioria das pessoas faz aqui. Mas eu gosto de pegar o rosto inteiro. Então eu peguei, tipo, toda essa partezona aqui, que é essa parte que meu cabelo tá bem mais curto, dá pra ver, inclusive. Aí eu peguei, separei, e é só basicamente você fazer o mesmo procedimento. Então, você pega essa parte que você considera franja, até dá pra ver que eu considero nessa falhinha que eu tenho aqui. Falhinha não, né? Uma falhana. Nessa falha, eu corto a partir daqui, dos dois lados. E você faz a mesma coisa. Você vai pegar, vai dividir com um palito de unha pra ficar certinho. Porque, tipo, se tem uma coisa que de fazer a divisão certinho é importante, é pra cortar a franja. Pra cortar o cabelo inteiro, até nem tanto. Mas pra cortar a franja, qualquer divisão que você fizer errada, vai dar pra reparar. E não é tipo, vai dar pra reparar porque você é a dona do cabelo, você vai perceber. Não, vai dar pra reparar e qualquer pessoa que olhar pra você por mais de 10 segundos vai conseguir reparar que o seu cabelo tá torto. Enfim, aí você pega e faz a mesma coisa, ajusta, dá até pra perceber porque que ficou torto depois. E prende essas outras partes aqui, que eu coloquei atrás da orelha nessa parte, atrás, porque, de novo, se cair pra frente, você vai acabar tirando um tecão de uma parte lá do meio do seu cabelo. Aí, nem dá pra perceber, eu soltei a parte de trás pra prender aqui na frente. Enfim, o que estão achando astros e gatos? Eu coloquei unha postiça depois que eu pintei o cabelo, porque não dá pra pôr antes, senão mancha. E senão solta a unha. Mas, eu sempre coloco unhas muito grandes. Quem me conhece sabe que eu coloco umas unhas assim. Mas dessa vez, eu queria poder continuar indo na academia. E eu não ia conseguir fechar a mão assim, nos halteres. E nessa aqui eu consigo, ó. Então, aí, pra fazer a franja especificamente, em vez de franja com biquinho, você faz a mesma coisa. Só que, obviamente, quando eu tava fazendo o biquinho e a franja, eu girei, tipo, acho que 3, 4 vezes. Mas pra fazer a franja, o ideal é que você gire, tipo, 1, 2 vezes. Porque cada girada vai mudar bastante, ó. Aí, como eu queria cortar bastante, eu queria diminuir bastante, eu tirei uma quantidade generosa.
Mas é porque eu não tenho medo do meu cabelo ficar curto demais, da minha franja ficar meio ruim. Mas o ponto é, vai sempre cortando de pouquinho em pouquinho, menos de um dedo ainda por vez, sempre um pouquinho pra você ver como é que fica, pra você sentir como é que fica o tamanho, e sempre lembrando que você tem que estar de cabelo molhado. Então, quando secar, talvez se seu cabelo for liso, não vai ter tanta diferença. Eu acho que tem. Mas se seu cabelo for cacheado, o ideal é que a primeira vez você corte com ele seco, pra você sentir o tamanho, no caso, aí depois você ajusta molhado. Então, tipo, você corta, faz esse negócio de girar e tal com ele seco, pra você sentir o comprimento, lava, aí depois você faz tudo isso com ele molhado, pra conseguir sentir mais ou menos como que fica o ajuste. Alguma coisa tinha dado errado? Ah, não, eu decidi cortar mais, no caso. Porque, não adianta você tirar todo o comprimento que você quer tirar no começo, porque senão você vai acabar tirando demais. E sempre vai ter uma parte ou outra que você não penteou bem e tal, e que você vai ter que olhar na hora e tirar o biquinho, uma partezinha que ficou tortinha e tal. Eu tô vendo quanto tempo falta. Aí, beleza, ficou desse jeito. Ficou muito esquisito porque o meu cabelo secou enquanto eu ficava penteando. Então... E a parte da frente tava seca e a parte de trás tava molhada, obviamente, porque ela tava presa. Aí, depois, eu fiquei meio em dúvida se eu diminuía o tamanho dos biquínis. Eu tava, nesse ponto aqui, arrumando a franja, né? Porque, que nem eu falei, você tem que arrumar, você tem que dar umas aparadinhas sempre. Mas, aí, nesse ponto, eu olhei pros biquínis, os biquínis olharam pra mim e eu pensei, tem como diminuir. Aí eu fiquei meio em dúvida, porque, apesar de... Vocês vão ver no vídeo. Eu refiz todo o processo, eu queria que ficasse um pouco mais intenso. Mas eu não queria diminuir essa parte aqui. Então, depois que eu desliguei a câmera e tal, eu peguei e cortei na mão livre. Eu peguei, peguei um teco do meu cabelo assim e fiz vroom com a tesoura. Não essa parte aqui. Essa parte aqui já tá cortada. Enfim, pra você fazer esse negócio que eu fiz de simplesmente pegar e fazer vroom com a tesoura, ou você tem que ser muito, muito habilidoso, o que eu não sou, porque o meu cabelo tá torto, ou você tem que ser muito habilidoso, ou você tem que ter muita coragem, que é o meu caso. E o ponto principal desse vídeo é que a gente às vezes tem... Que às vezes a gente tem que ter coragem, né? Então, eu prendi aí. No vídeo, vai meio que dar a entender que eu desisti, mas eu não desisti. Eu fui e cortei, mesmo assim, os biquínis à mão livre. Então, de novo, a função desse vídeo aqui é basicamente equalizar o tamanho do vídeo. Então, essa aí sou eu pensando se eu corto em mão livre, testando como é que iria ficar, desistindo inicialmente, mas aí depois eu olhei pra mim mesma, aí depois eu fiquei, vou cortar na mão livre mesmo. Inclusive, eu gravei esse vídeo aí muito cedo, porque eu acordei muito cedo pra me arrumar e tal, porque meio-dia abriu o negócio da My Chemical Romance. E eu fiquei, muito, muito, muito animada. Eu amo muito My Chemical Romance. Não é uma das minhas bandas favoritas agora, mas é, nossa, sabe, bandas da sua vida, quando a gente morrer que vai aparecer? Então, uma delas é My Chemical Romance. Aí ficou muito esquisito, fiquei parecendo uma hippie dos anos 80. Enfim, a partir daqui vai começar a parte em que eu vou ensinar como se pinta o cabelo, né? Como, você vai pintar a raiz e tal, mudar a cor original mesmo. E tem o mesmo problema, porque eu gravei de pé e tal, e eu coloquei a minha cachorra andando igual um padre nessas transições, porque eu nunca tinha mostrado ela, em primeiro lugar, porque eu achei engraçadinho, e porque eu precisava de um vídeo que fosse de pé também, e eu, por acaso, gravei esse vídeo de pé também, então... Enfim, uma das coisas ruins de cortar a sua franja, principalmente tendo o cabelo enrolado, é que no dia ela vai ficar boa, mas se você dormir, ela vai ficar muito esquisitona. Mas, aí tá. Esquisito o fato de eu ter começado cortando a minha franja. Porque, teoricamente, eu deveria, pintar. E depois, quando já tá pintado, cortar a franja. Porque, sei lá, é mais fácil. Mas eu queria cortar ontem, então fé. Então tá. Pra pintar o cabelo, você precisa que ele esteja sujo. No caso, o meu não tá 100% sujo. Porque, ontem eu lavei. Mas, de ontem pra hoje, ele já ficou sujo. Então... O que importa é que você não pode ter lavado no dia. Aí a primeira coisa que você faz é pentear ele a seco. Enfim, depois que você pentear o seu cabelo a seco, vai ficar muito esquisito, mas ele tem que estar bem penteado. Aí você vai pegar seu palito de unha e vai dividir em 4 partes.
dividir no meio e depois cada parte dividir no meio de novo. Enfim, eu comprei essa tinta aqui, nunca usei, nunca pintei meu cabelo sozinha, na real. E, tipo, dentro dela vem algumas coisas. Primeiro é a tinta, obviamente, né? A segunda é essa máscara de hidratação e as luvas. E água oxigenada, acho que 30 volumes. 30 volumes? 30 volumes. O ideal, segundo o manual, é que você pegue esse creme e coloque aqui. E, tipo, balance e tal, tanto que ele tem esse bico aplicador, pra colocar aqui massa. Mas eu gastei meu dinheiro com isso aqui. Por quê? Mas gastei meu dinheiro com isso aqui, então eu vou usar. Aí, aparentemente, mesma coisa, praticamente, né? Eu vou misturar isso aqui, que é a tinta, com água oxigenada. Ai, mas isso aí não descoloria o cabelo? Não. Descolorir o cabelo é usar pó descolorante. Essa cor aqui é meio duvidosa, aparentemente. Não me lembra muito vermelho. Mas eu vou ter fé. E é isso. Assim, vermelho não é, mas é laranja, tá ligado? Então eu vou acreditar. Enfim, aí você solta uma das 4 partes, né? Porque o ponto de dividir em 4 é pra ficar mais fácil. Aí, você vai, tipo, passar aqui em cima, né? Com um pincel. Aí depois pegar o seu palitinho. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha no espelho enquanto eu faço isso. Passar. Virar, óbvio que a mecha inteira. E passar de novo. No fim das contas, uma tinta ficou pouco pra raiz e 2 ficou demais pra raiz e comprimento. Então eu pintei raiz e comprimento e sobrou. Parte 3. Como matizar um cabelo. Enfim, a diferença entre pintar e matizar, na prática, é que basicamente a pintura vai tirar uma camada do seu cabelo. Por isso que você tem que passar água oxigenada. Mesmo que essa água oxigenada seja 20 volumes, que é fraca, você tem que passar água oxigenada para tirar uma camada do seu cabelo, para depois passar o pigmento. Ou seja, você faz uma alteração permanente. Já para matizar, o que você faz basicamente é que você vai meio que empilhar pigmento. Então, tipo, para pintar, você faz quando você quer mudar a cor. Para matizar, você faz quando você quer manter a cor. Ou quando o seu cabelo já tem uma cor clara e você quer mudar a cor. Ou quando ele tem uma cor escura, tipo o meu, que ele é preto, assim, completamente, e você quer mudar o fundo. Então, tipo, sei lá, quando você sai no sol, se você passar uma máscara matizadora, tipo, sei lá, azul, ele vai brilhar azul. Por quê? Ele não vai mudar a cor, porque é só um matizador, mas ele muda o fundo, porque ele muda só a camadinha mais externa. Aí, em questão de procedimento, eu vou falar mais do procedimento agora do que na pintura, porque na pintura era, tipo, sexta de manhã, então eu não podia ficar falando muito alto. Enfim, antes de pintar, como eu falei, provavelmente, não me lembro, você tem que pintar a cabeça. Você vai pintar o cabelo quando o seu cabelo estiver sujo. Sujo não necessariamente sujo, mas, tipo, você não pode ter lavado ele no dia. Pra matizar, você faz o contrário. Você toma banho e tal, lava o cabelo só com shampoo 2 vezes. Então, tipo, ele vai ficar igual o meu tá aqui, parecendo uma pedra. E você dá uma secada nele, igual eu fiz, que eu tava com a toalha na cabeça. E, em ambos, o procedimento é bem parecido. Porque você tem que começar criando coragem e escovando o cabelo seco, no caso da tintura, ou molhado, no caso pra matizar. Aí, por que você tem que passar o shampoo? Porque, que nem eu falei, você vai depositar pigmento. Mas, se você lava, você tira uma camada de óleo que o seu cabelo naturalmente tem. Você tira não, você diminui. Quando você lava 2 vezes, inclusive quando você lavar 2 vezes, você precisa fazer uma coisa que muita gente odeia, eu também, mas quando eu tenho cabelo curto isso meio foda-se, mas que é esfregar o comprimento. Você precisa esfregar o seu cabelo todo, e ele vai ficar, se você já pintou, ele vai ficar igual o cabelo de boneca. Tipo, ele vai ficar muito, muito, muito esquisito. E esse é o ponto. Porque como a gente vai, basicamente, empilhar pigmento, a gente tira o máximo que der do que já tem e para poder repor a cor. Então, é bem difícil, é bem ruim. Quando eu tinha cabelo longo, tipo, no começo do canal, dá pra perceber que meu cabelo batia, tipo, aqui, assim. Quando eu tinha cabelo longo, essa fase levava, tipo, eu ficava uma meia hora desembaraçando o cabelo, sem zoeira. Mas agora, que nem dá pra perceber, é bem rapidinho. Principalmente porque a parte que mais dá nó é essa parte aqui do cucuru. Mas, como meu cabelo tá curto, é mais ok. Enfim. Provavelmente você reparou que eu não ensinei como passar a tinta na parte de como pintar o seu cabelo.
Porque o procedimento é mais ou menos o mesmo do que pra matizar a raiz, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou matizar a raiz e o comprimento, mas pra pintar a raiz é mais ou menos a mesma coisa. Então eu decidi ensinar só uma vez e num horário mais fácil de falar, né? Que é matizando. Por quê? Porque quando você for passar tinta, você não pode, tipo assim, óbvio que vai demorar muito, né? Porque é difícil. Mas você não pode ficar enrolando, tá ligado? Porque senão, principalmente a tinta vermelha, que é a que eu passo, ela oxida. E você vai perceber quando ela oxidar. Porque ela vai mudar de cor, basicamente. Tipo, quando eu tava no fim, a minha oxidou quando eu tava, tipo, terminando de passar nas pontas, assim. E ela foi tipo, de um cobre, assim, pra um vermelho muito intenso. E eu percebi que, tipo, putz, tinta oxidou. No geral, se você dá uma misturada, isso melhora, porque o que oxida é a camada de fora. Mas não dava pra eu ficar falando muito, porque senão ia oxidar tudo. Aí, você tem que desembaraçar bem o cabelo. O ponto pra não manchar sempre é, primeiro, paciência, né? Segundo, não ter... Peraí, tá muito mal dividido. Não ter miséria na hora de passar tinta ou matizador. Principalmente porque, quando eu falo não ter miséria, porque se você for passar só um pouquinho, só o suficiente, em algumas partes que não cobrir muito, vai ficar bem manchado. Então você não pode ter miséria, você tem que passar bastante. E o ponto principal de todos, assim, é saber dividir bem o cabelo. Eu uso, sempre usei, dá pra ver aqui. Eu uso aqueles... Separa. Eu uso palito de unha. Aí, no caso, quando eu vou pintar, como meu cabelo tá curto, eu divido ele em 4. Ou seja, aqui no meio, pá, e cada uma dessas no meio. Quando eu vou matizar, eu divido em 8. Porque pra pintar, eu inicialmente ia pintar só as raízes. E no fim eu acabei pintando tudo. Mas eu ia pintar só as raízes, então dividir em 4 é ok. Mas pra matizar, eu prefiro dividir em 8, porque aí eu já passo tudo direto. Então a primeira coisa que você vai fazer... Como você vai fazer essas divisões vai depender do seu cabelo. Então, como o meu cabelo é cacheado, eu tento... Meu Deus do céu. Aí, tá. Um ponto muito, muito importante é que, quando você for pintar, se o seu cabelo já tá colorido, já tem matizador, você precisa ficar pelo menos 1 mês sem matizar. Então, tipo, que nem o meu cabelo, ele desbota rosa, ou seja, quando tipo, eu lavo o cabelo e tal, sai uma água rosa, mas o meu cabelo em si fica cobre quando a cor sai. Então eu passei muito tempo com a raiz cobre, achei meu cabelo horrível nesse meio tempo, mas tudo isso pra não manchar. Então você precisa ficar um bom tempo sem pintar e blá blá blá. Aí, ó. Como a gente vai só matizar nessa parte, as divisões não precisam ser muito, muito bem feitas. Quando você vai pintar, sim. Então, compensa mais quando você for pintar, você primeiro dividir o cabelo, depois fazer toda outra coisa. Qualquer outra coisa, na real. Aí eu falei que ia dividir em 8, mas eu acho que na real eu vou dividir em 6. Fica mais fácil. Aí, que nem eu falei, como você divide vai ser a partir do seu cabelo. Quem tem cabelo liso, geralmente, tipo, essas divisões são mais fáceis de fazer. Mas no meu caso, que eu tenho cabelo cacheado, eu tenho sempre que pensar no quesito vai embaraçar enquanto eu tô fazendo. Então, inclusive, uma coisa meio óbvia, mas que não é tão óbvia ao mesmo tempo, é que, tanto quando você for pintar, quando você for matizar, mesmo que você esteja indo num salão fazer isso, o ideal é que você coloque uma roupa da mesma cor que a sua tinta, igual. Quando eu pintei meu cabelo, eu tava com uma blusa vermelha, eu acho. Eu provavelmente tava com uma blusa vermelha. Eu espero que eu estivesse com uma blusa vermelha. Ou fazer igual eu faço agora, colocar uma blusa que se manchar, você não faz tanta questão. Igual essa blusa que eu ganhei, e eu uso ela pra ficar em casa e tal, então se ela ficar com as costas toda vermelha, eu não me importo muito. Aí, uma coisa que dá pra reparar é que eu sempre tô usando xuxinha, né? Porque, principalmente, no meu caso não vai fazer tanta diferença, porque o meu cabelo já é vermelho tem, o quê? 7 meses? 7? 8? Sei lá. Algo dessa vibe. Tem um bom tempo que o meu cabelo é vermelho. Então, não vai fazer muita diferença se cair. Mas, se o seu cabelo é tipo, sei lá, ele tá descolorido e você tá matizando, e ele cair por alguma razão, então tipo, sei lá, putz, tô fazendo aqui, aí eu vou coisar a cabeça e puf, caiu aqui.
vai manchar. Tipo assim, se você souber controlar bem, até tem como fazer. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa meio estabanada. Então, eu já... Se você é uma pessoa estabanada, você tem que já conhecer seus próprios defeitos, suas próprias manhas. Aí, uma coisa que... Quando você vai passar tinta, é muito importante que você esteja de luva. Tanto que as caixas até vêm com luva, até. A maioria. Qualquer tinta que se preze vem com luva. Mas, enfim, mais pra matizar, não mancha tanto a mão. Tipo assim, mancha muito. Principalmente se você for usar vermelho. Vermelho mancha absolutamente qualquer coisa. Tipo, a minha casa inteira é vermelha. A tela não. A tela, que pena, né? A capinha do meu celular é rosa, por causa da tinta. Tudo vai ficar vermelho, se você pintar de vermelho. O meu travesseiro é vermelho. A coxa da minha cama, que era branca, ficou vermelha também. Tudo fica vermelho. Mas, tipo, se você matizar e você, por acaso, tipo, passar a mão e tal, ou se você matizar com as mãos mesmo, matizar com as mãos ainda é mais complicado. Mas se você acabar passando a mão e tal, em, assim, uns 2, 3 dias que você for lavando a mão e tal, vai melhorar. Mas, ainda assim, é bom que você sempre esteja de luva. Então, eu esqueci de pegar a luva, eu vou pegar agora. Geralmente, quando eu ia matizar, eu só usava as mãos mesmo. Ai, enfim, antes, quando eu ia matizar meu cabelo, eu só aplicava com a mão de luva. Então, tipo, eu pegava e tal, e passava na raiz e esfregava, quando eu ia retocar a raiz. Mas, recentemente, eu comprei, igual eu mostrei na parte de pintar o cabelo de fato, isso aqui. E quando eu pintei o cabelo, que é uma parte que tem muito mais ênfase na raiz do que qualquer matização vai ter, eu não sujei a minha cara. Porque antes eu sujava muito a minha cara. Eu passava, tipo, 2, 3 dias completamente vermelha. Não importava quanto eu limpava e tal. Porque matizador, ele é feito pra ter pigmento, né? Então, mas, com esse aqui, eu conseguia dosar onde eu passava. Então, enfim, matizador que eu uso é esse famoso aqui da Salon Line, vermelho cereja. Eu tô pensando, inclusive, em mudar pro... Nossa, esqueci o nome. Pro vermelho. O da Salon Line também, vermelho. Porque talvez ele não escureça tanto meu cabelo. Como meu cabelo já é escuro, se eu só passar o vermelho cereja, não sei se dá pra ver, mas a máscara em si já é escura. Não vai ter tanta diferença. Mas enfim, a máscara em si já é escura. Então, como meu cabelo já é escuro, ele não dá... Ele escurece por muitos dias o meu cabelo. Que não é o que eu quero. Porque meu cabelo natural já é preto. Eu não quero pintar meu cabelo pra ficar com o cabelo parecido com o meu natural. Aí, só que conforme você vai lavando e tal, vai saindo um pouquinho, aí fica o tom perfeito. Só que, talvez se eu passar só o vermelho, fica um pouco melhor. Aí tá. Muitas pessoas, elas matizam o cabelo com a máscara de matização, porque isso aqui é máscara, matizadora, não é só matizador, com creme de cabelo. Então, os dois misturados. Eu não faço isso. Primeiro, porque eu comprei uma máscara de matização, então não tem, tipo... Porque o ponto principal é que o matizador também ferra com o seu cabelo. Se você mistura ele com alguma coisa que hidrata o seu cabelo, aí show de bola. Mas, nesse caso aqui, já é misturado, de fábrica, entre aspas. E, principalmente, muitas pessoas fazem isso pra render mais, que eu não gosto, porque eu não sou muito boa misturando. Então, o meu cabelo sempre vai ficar de uma cor diferente, eu me conheço. E, principalmente, quando você quer clarear. Como, no caso, não tem como clarear mais essa aqui, e eu gosto do meu cabelo bem vermelho, e a cor que ele fica quando ele desbota é cobre, então eu passo ele direto. Aí, eu não sei como eu vou passar pra cá, porque eu planejo usar isso aqui. Mas, enfim. Aí, esse procedimento aqui que eu vou ensinar, ele também vale pra pintar a raiz. Só que nem eu falei, é muito melhor eu ensinar ele pra matizar, porque aí o matizador não oxida. Então, tipo, esse matizador aqui, ele tá aberto, tem o quê? Tem uns 5 meses já que ele tá aberto. Que eu cortei o cabelo, e nesse meio tempo, semana de prova aqui, teve a vez que eu tive que cortar o cabelo, teve a vez que eu tive que retocar a raiz, aí agora eu tive que retocar a raiz de novo. Então só nessa foram, 3 meses que eu não passei matizador. E eu também cortei o cabelo, então bem menos matizador. Porque, tipo assim, tintura, a primeira vez você gasta muito se você tem cabelo longo. Mas depois, se você tem cabelo longo e você tem um Chanel, gasta a mesma coisa, porque é só a raiz. Mas matizador, você gasta muito se você tem cabelo longo. Então, tipo, quando o meu cabelo era longo, eu gastava um pote desse em, 1 mês e meio. Ou menos até. Bem menos, na real. Mas, enfim. Esse aqui tá durando, tem uma eternidade, praticamente. Então, eu não sei como eu vou tirar. Mas eu vou descobrir. Eu acho que eu vou ter que gravar todo o tempo, porque no momento que eu colocar minha mão aqui, eu não vou mais poder despausar o celular. Mas, enfim.
que se eu pegar uma colher... talvez se eu pegar uma colher. Vou pegar uma colher. Enquanto eu tiro o matizador daqui, alguns delírios. Delírios não. Nossa, por que você parou de postar? Inicialmente porque eu fiquei sem ideias. Aí quando eu tive ideias, foi pra um vídeo de termo, que eu ainda vou fazer. Mas eu queria fazer desde o começo até as aplicações pra termo na astronomia, tá ligado? Tipo, gases férmicos, etc. Mas isso iria demandar muito planejamento da minha parte. E eu tava, tipo, quando eu tive essa ideia, eu tava, tipo, 2 semanas de começarem todas as provas da faculdade juntas. E como eu tava com um pequeno cagaço, assim, um grande medo, porque, nossa, primeiro semestre e tal, aí eu fui adiando, tá ligado? Aí eu ficava, não, passa semana que vem, passa semana que vem. Aí acabou o semestre, não fiz nada. Aí, nossa, Ana, por que gravar esse vídeo que não tem nada a ver com o conteúdo usual do canal? Primeiro, porque o canal é meu. Nossa, eu me sinto uma confeiteira. Voltando. Primeiro, porque o canal é meu. E segundo, porque, tipo, o nome dele é Astros e Gatos. Eu tenho gatos, inicialmente. Mas o ponto inicial era que ia ser, tipo, meio que uma mistureba de coisas que eu gosto. Então, tipo, ele ia ser um canal que ele ia falar ao mesmo tempo. Óbvio que isso parece uma ideia muito esquizofrênica agora, né? Porque, pô, não faça mais de uma coisa ao mesmo tempo, você vai fazer todas elas mal. Mas, enfim, depois eu vou raspar isso aqui. Mas... enfim, aí o ponto inicial era que ia ser, tipo, meio que uma coleção de coisas que eu gosto. Então, tipo, aí eu abri um novo, ele tem mais ou menos essa cara quando tá novo. Exatamente a mesma cor. O que mostra o que eu falei, que matizador não oxida. E se ele oxidar, ele não oxida tão rápido quanto tinta, porque tinta oxida realmente muito rápido. Enfim, aí eu pretendia falar inicialmente tanto de, tipo, sei lá, astronomia, astros e gatos, quanto tipo de coisa aleatória que eu gosto, de rock, de, sei lá, livros que eu acho interessante e tal. Só que, obviamente, eu acabei focando muito em alguma coisa. Só que aí eu pensei, não tenho mais ideia, e eu preciso cortar, pintar e matizar o meu cabelo. Vou transformar isso no conteúdo. Então, é isso. Aí, agora, como pintar? Agora, mais uma vez, eu estou matizando, mas o procedimento para pintar a raiz é a mesma coisa. Então, você tem que deixar ele bem pintadinho. Aí a primeira coisa que você faz, obviamente, pincel. Você molha. E nesse caso aqui eu molhei bem pouquinho, né? Porque o matizador tem uma consistência bem diferente da tinta. Mas a tinta, ela é bem mais líquida por causa da água oxigenada. Se você passar água oxigenada misturada na tinta, eu prefiro misturar na tinta. Mas enfim, aí se você tiver com tinta, você vai ter que tirar o excesso aqui no cantinho. Novamente, no caso do matizador, ele tem uma consistência bem diferente, então não precisa. Mas, aí você vai pegar. Deixa eu só me acompanhar pelo espelho. Então, tem que ser generoso, muito generoso. Porque senão, novamente, vai ter mais tinta em um lugar do que no outro e vai manchar. Então, você passa assim. Aí, beleza. Você passa até onde você considerar que é raiz. Eu considero bastante coisa, obviamente. Aí, beleza, passei uma parte e tal. Aí, você vai pegar seu melhor amigo, se você tiver cabelo colorido. Por que eu sempre esqueci o nome desse negócio? Palito de unha. Seu palito de unha vai pegar, dividir uma mecha bem fina. Eita. Se você tiver franja, isso vai ser absurdamente mais difícil. E se você tiver cabelo curto, com franja, pior ainda. Mas você vai pegar, dividir uma mecha bem fina, passar pro outro lado. No caso, essa mecha bem fina ficou bem desuniforme. Se eu estivesse passando tinta, eu ia ter que refazer. Mas como eu tô passando matizador, por isso, inclusive, que eu decidi, de novo, ensinar como coisa com matizador. Porque o matizador é bem mais freestyle. Enfim, aí,
Você tem que dividir uma mecha fina ao ponto que aqui, não sei se dá pra perceber por causa da luz, mas aqui tem matizador. Mas aí você vai pegar, mergulhar o seu negocinho, tirar boa parte, então, tipo, fazer isso aqui assim, e vai ter esse lado aqui que vai ter um pouquinho. Você vai passar de volta. Certo? Vai ficar bem pintado. E você continua passando, né? Como eu falei. Pincelada generosa. Se você estiver passando tinta, você tira o excesso. E senão vai cair. E cair tinta no chão não é legal. Porque tinta é bem caro. Não é bem caro. É mais caro do que eu queria que fosse. É muito bom que você esteja num ambiente bem iluminado. Então, se você for ver nesse vídeo porque você quer pintar o seu cabelo 3 horas da manhã, vou fazer um coque. Isso aqui sobre, fica no repúdio. Não sei nem porque eu não fiz o coque, porque eu geralmente faço vários mini coquinhos. É porque eu geralmente faço 8 divisões. Não sei, quis inovar hoje. Aí, você passa, bem passado. Enfim, continuando a conversa sobre o Astros e Gatos. Conversa não, o delírio único meu na lavanderia com uma câmera gravando. Aí eu queria só compartilhar um pouco das coisas que eu gosto e tal, mas fazer esse conteúdo nichado de astronomia, física e tal, é bem mais fácil de pesquisar, de pensar em assunto e tal, até o ponto que eu fui eficiente demais e simplesmente a maioria dos assuntos mais básicos eu já tinha passado, já tinha feito. Nossa, essa divisão ficou horrível. Aí eu decidi abraçar a parte dos gatos, do Astros e Gatos, e fazer alguma coisa que eu gosto também. Então, duas coisas. A primeira é que eu acho que fazer um vídeo por semana, os vídeos bem elaborados que eu fazia, eles tinham 10 minutos. Mas nesse todo o tempo eu tinha que revisar tudo, porque eu tenho muito cagaço de ensinar coisa errada. Eu tinha que revisar tudo. Aí depois tinha que editar, que eu não sou muito boa, porque eu sou péssima com computadores. Então demorava muito mesmo. Eu vou dar uma pausada, porque ainda não tem coisa nos meus dedos, então ainda dá pra encostar na câmera, aparentemente. Enfim, aí depois que você fez uma parte, você vai fazer isso com todas as partes, obviamente. Mas eu parti assim, certo? Eu tava fazendo várias partições assim. Pra evitar de manchar, no caso do matizador, não faz muita diferença. Mas no caso da tintura, faz total diferença. Eu parti assim, e eu também vou pintar assim. Então, aí no caso aqui, seria melhor começar por trás, mas aí não vai dar pra ver direito. Mas enfim, aí você vai colocar tudo pro lado, que vai ser bem difícil porque o seu cabelo vai estar provavelmente duro. Vai partir ele assim. Dá pra ver? Com certeza não dá pra ver porque tá horrível essa partição. Aí você parte assim, na outra direção, não importa qual direção você começa, contanto que depois você parte na outra direção. Aí você faz a mesma coisa que eu falei quando você tá voltando, ou seja, você pega meio que só o fantasma de tinta. De matizador, de novo, não faz muita diferença, porque o matizador é bem mais difícil de manchar. Mas aí você passa aqui pra frente. E passa pra trás. Você precisa ter muita paciência se você for matizar, principalmente se for pintar o seu próprio cabelo.
porque vai demorar. E se você quiser fazer rápido, ou quiser ficar poupando o produto, vai manchar o seu cabelo. Aí nessa parte aqui que você tá só fazendo as seções viradas pro outro lado, não precisa partir em mechas muito finas, porque isso aqui é meio que só uma garantia, né? Mas o ideal é que sejam mechas relativamente finas. Nossa, Ana, onde você aprendeu a pintar cabelo? Na época da pandemia eu tava sem nada pra fazer um dia, aí eu vi um vídeo no YouTube. E eu lembro algumas coisas. Então, o YouTube é uma ferramenta poderosíssima de aprendizado. Eu gosto muito dele. Aí, essa aqui vai ser a última parte, né? Das sessões viradas para o lado. Não é, deixei um pouquinho de cabelo pra trás. Aí, uma coisa que eu já fui fazendo, porque eu criei esse costume, também tinha cabelo longo, mas depois que você terminou, você tem que pegar e meio que passar por todos os limites, ou seja, aqui na frente, aí aqui no meio, se você começou com a outra direção, né? Aqui atrás, ou seja, e assim, e aqui na parte da orelha, que eu já fiz. Aí, depois de terminar tudo isso, calma aí, deixa eu ver. Aí, depois de terminar tudo isso, você tem que fazer a parte principal na tinta. E se você não fizer isso, vai ficar manchado com certeza. E se não ficou manchado, você deu sorte. Que é esfregar. É basicamente pegar a raiz e esfregar inteira pra uniformizar o tom da tinta. Ai, nossa, mas o meu cabelo tá parecendo que tem textura de boneca e tá ficando cheio de nó. Tá certo, então. Se o seu cabelo não fica com textura de boneca quando você pinta, quando você matiza, não. Aí é meio esquisito. Mas quando você pinta é porque a sua água oxigenada não tá forte o suficiente. Aí, é isso. E você faz isso nas 4 seções do cabelo. Essa mesmo aqui. Acabei de passar na raiz. Fiz esse procedimento nas 4 partes. Aí, tá. Como que eu matizo a ponta? Você vai fazer mechas bem menores. E no caso, você não precisa disso aqui. Então eu vou tirar o matizador aqui na mão. E também, igual a raiz, Nossa, esqueci a palavra. Quando for com tinta, é mais ou menos a mesma coisa. Onde eu deixo esse pincel, cara? Não sei. Você vai pegar um bolo na sua mão, assim, espalhar, e passar como se você estivesse passando creme. Dando uma escovada assim com os dedos e enluvando. De novo, não pode ter miséria, senão pode manchar. Aí você passa bem passado. Aí quando você sentir que tem bastante, você vai fazer isso. Não em tudo, obviamente, mas assim com os dedos. Essa ideia de esfregando, entre aspas. Não é pra esfregar, novamente. Esfregar só a raiz. Mas dá uma esfregadinha assim, né? Aí você faz o cabelo inteiro. Aí, uma ideia que talvez eu não tenha falado é que, tipo assim, putz, passei aqui. No caso, como eu passei pra frente, eu posso só passar pra trás, não preciso fazer um coque. Mas aí, quando eu passar em outra parte aqui, o ideal... Calma aí. Mostrar é melhor que ficar falando, né? Nessa parte aqui, a divisão das mechas não precisa ficar tão certinha assim, porque ela é mais arbitrária, tá ligado? O ponto da divisão das mechas ficar certinha, com o palito, é na parte da raiz. Pra ter certeza que você pegou todas as partes. Ó. E assim. Não pode deixar escapar nenhuma parte, né? Porque senão... Enfim. Aí depois que você passar, você amassa os dois juntos aqui assim. E você faz isso por todo o cabelo, basicamente. Eu tô colocando o luva de novo porque eu precisei tirar pra ir no banheiro. E grudou. E eu não tava conseguindo colocar de volta. Geralmente eu consigo, mas dessa vez não tava conseguindo. Aí eu só peguei outro. Mas uma coisa importante, que a minha mãe sempre ficou me enchendo o saco. E que ela tem razão no fundo. Então eu vou repassar a mensagem da minha mãe. Teste de mecha, todo mundo sabe que é importante, né? Ninguém quer fritar o cabelo. Mas teste de alergia. Então, tipo, eu não fiz da tinta. Mas é muito importante fazer, porque a tinta é o que mais... Tanto a tinta quanto a água oxigenada.
são os mais... É o mais provável de você ter alergia a uma delas. E a alergia à tinta é bem sério. Então, tipo, você fica, tipo, toda inchada e tal, você pode morrer. Aí, o ponto principal pra testar se você tem alergia, pelo menos ao matizador, como que eu fiz? Basicamente, você vai pegar um pouquinho de matizador, fazer uma mancha assim no seu antebraço, igual o teste de alergia mesmo, sabe? Que você faz no médico e tal no antebraço. E você deixa 20 minutos. Nesses 20 minutos, aí deixa 20 minutos, depois você lava. Se nesses 20 minutos der reação, obviamente, putz, você tem alergia. Mas você tem que esperar 24 horas pra ver se não tem nenhuma reação nessa parte pequenininha que você coisou no braço. Eu dei uma lida na caixinha da tinta que eu pintei dessa vez, porque essa foi a primeira vez que eu pintei sozinha, né? Nas outras vezes eu pintei no salão. E aparentemente é um procedimento parecido. Então talvez esse seja só, tipo, o procedimento padrão pra como se testa se você tem alergia ou não a um produto de cabelo. Mas, falo isso porque esses dias eu vi um vídeo de, acho que era um bombeiro, sei lá, algum cara lá, mostrando, tipo, como que você fica. E é bem ruim, tá ligado? Tipo, você fica sem conseguir abrir o olho e tal. Porque, queira ou não queira, a tinta fica bastante tempo na gente, né? Não é tipo, sei lá, uma alergia a, sei lá, se eu tivesse alergia a látex, eu colocasse essa luva, entendeu? Tipo, que ela fica só um pouquinho na minha mão. Não, a tinta, ela fica na sua cabeça por bastante tempo. Então, Aí sempre lembrando que as xuxinhas vão ser seus aliados nessas horas aqui. E você pode fazer coques, igual eu tava fazendo, ou fazer rabinho de cavalo mesmo. Eu passei direto, sem espalhar na mão, porque eu já tenho um pouco mais de prática com essa parte. Mas, na primeira vez que eu fiz isso, eu derrubei no chão. Então, assim, quando eu falo que o ideal é você espalhar na mão, depois passar aqui, enluvando, dando uma penteadinha com os dedos e tal, eu falo sério. Enfim, aí, dei essa massageada aqui, certo? Aí, o que eu tava falando é que aí você vai juntar aqui e massagear todos esses juntos. Não sei se tá dando pra ver, mas sempre pra ter certeza que esses limites, que são as partes que aparecem, tipo, sei lá, eu às vezes faço Maria Chiquinha, por exemplo. Então, pra uma pessoa que não faria Maria Chiquinha, esse meio aqui da parte de trás não importa muito. Mas pra mim que faço, eu preciso que seja bem bonitinho. Tá vendo? Matizar essas partes das pontas é bem mais rápido, bem mais rápido do que a raiz. E detalhe, eu tô matizando a raiz porque eu pintei a raiz, certo? Eu retoquei a raiz, então eu preciso matizar pra ter certeza, matizar bem a raiz, no caso, né? Pra ter certeza que a cor vai ficar igualzinha. Mas, se você não pintou a raiz recentemente, você tá só retocando a cor, igual geralmente eu faço. Inclusive, eu matizo meu cabelo a cada 2 semanas, não sei se eu falei, porque eu gosto dele bem vermelhinho. Aí, se você tá só retocando a cor, você pode só, tipo, matizar as pontas e depois massagear a raiz. Porque se a sua raiz já tá crescida, não vai pegar matizador, basicamente. Então, tipo, ficar matizando e fazendo esse negócio que eu fiz aqui não adianta muito. Porque não importa o quanto você passe de matizador, o quanto você deixa. Que nem eu falei no começo, matizador não é química. Quer dizer, é química. Mas não é química, tá ligado? Não tira a... Reformulando. O matizador não vai fazer igual água oxigenada e tirar uma camada. Então, ele não... Se você tem um cabelo preto, igual o meu, não vai acontecer absolutamente nada se você passar um matizador. Se você tá matizando, sei lá, um cabelo castanho claro, aí talvez passar matizador na raiz vai manchar o seu cabelo. Então, tem que ter sempre atenção ao seu tom. Mas se você tá fazendo algo especificamente igual eu tô fazendo, que é colorir cabelo preto, e meu cabelo é muito preto, naturalmente, então não precisa ficar, dado que a sua raiz cresceu, igual, tipo, não dava pra ver no começo do vídeo, obviamente, e eu mostro pra minha mãe e ela fala que estou sendo maluca, mas eu sou dona do cabelo, então eu percebo. Mas, que nem, eu pintei a minha raiz há 1 semana. E já dá pra ver um pontinho preto, porque é o meu cabelo crescendo de volta. Quando tiver, tipo, 1, 2 dedos, e eu for matizar, de raiz no caso, né? E eu nem vou precisar ficar matizando a raiz igual eu fiz agora, tá ligado? Porque não vai fazer diferença, porque não vai colorir. Eu vou estar só gastando matizador à toa. Eu acho que eu tô parecendo um alien nesse ponto. Mas assim, tudo bem.
Se você for pintar seu cabelo pela primeira vez, a pior parte pra pintar vai ser essa pontinha aqui. E a melhor vai ser a raiz. Por isso que às vezes mancha. Por quê? Porque a raiz, ela é meio que ainda um tecido... Cabelo é tecido morto. E é um fato. Por isso que, tipo, se você tem corte químico, não tem nada no mundo que resolva além de tesoura. E se o seu cabelo tá todo quebrado, não tem nada no mundo que resolve além de tesoura. Porque cabelo é um tecido morto. Isso é um fato. Mas o cabelo que acabou de sair da sua cabeça, tipo, essa parte da raiz aqui, ele ainda é vivo, entre aspas. Ele ainda tá muito suscetível a mudanças. Então, quando você passa, sei lá, descolorante, ou quando você passa tinta, ele ainda tá vulnerável, entre aspas. Então, ele colore bem mais fácil. Como exceção, se você for, por exemplo, Ué, eu me perdi. Calma aí. Essa parte aqui que eu tava com a mão. Enfim, vou passar nas duas. Não lembro se eu passei onde ou não. Por isso que você deveria prestar atenção no que você faz. Em vez de ficar falando com uma câmera enquanto a luz pisca. Por alguma razão, eu não sei qual é. Porque não tá piscando em nenhum outro lugar. Ó, a minha camiseta já tá ficando toda manchada. Eu geralmente uso regata. Umas regatas rosas que eu tenho. Ou top. Mas essa aqui é a minha camiseta de ir na academia. Então, se ela ficar manchada de vermelho nas costas, por que você tá reparando se as minhas costas estão vermelhas ou não enquanto eu tô treinando, sei lá, ombro? Tá ligado? Não tem problema a camiseta de academia ficar toda manchada. Ué. Detalhe, não é que a lâmpada tá queimando e voltando. Não, ela tá, tipo, diminuindo a intensidade e voltando. Enfim, eu já tentei passar na minha sobrancelha matizador, só que obviamente não funcionou. Mas o ponto é que às vezes fica manchada a minha sobrancelha, que é ruim. Enfim, terminei. Aí, na embalagem, ó, falando aqui fielmente, pegando aqui, olhando aqui. Modo de uso. Não aplicar o couro cabeludo. Tá falando pra deixar agir por 5 minutos. Eu deixo agir por 15, porque eu deixei da primeira vez porque eu esqueci o negócio na minha cabeça, o que parece. Mas 5 minutos, se ele fala 5 minutos, provavelmente funciona em 5 minutos e não vai fazer diferença se você deixar mais. Então, é isso. Depois, você faz o quê? Você vai deixar os 5, 15 minutos, sei lá, que você decidir, pá. Mas aí você vai tomar banho e você, tipo assim, se você tá passando tintura, você vai tirar a tinta e lavar o seu cabelo, ou seja, passar shampoo 3 a 4 vezes. Eu passo 4, porque eu sei que meu cabelo aguenta 4. Mas se seu cabelo é um pouquinho mais frágil, e frágil, ele aguenta tinta, mas ele vai ficar meio ruinzinho. Se seu cabelo é um pouquinho mais frágil, 3 dá, já. Mas eu passo 4. Aí você lava seu cabelo 4 vezes com shampoo. Aí, geralmente, vem junto uma máscara. E você usa essa máscara. Porque assim, depois que você passa tintura, seu cabelo vai ficar parecendo cabelo de boneca. Tipo, ficar muito, 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 muito ruim mesmo. Aí, aí você passa a máscara que vem junto. Tô fazendo isso porque sobrou tinta na minha luz. Bosta. Aí... Esqueci do que eu tava falando. Aí você passa a máscara e tal. E aquela máscara, ela é, tipo, super poderosa. É muito, 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 muito boa. E vai deixar o seu cabelo com textura de cabelo normal de novo. Aí você passa a máscara, passa o condicionador, tudo certo, tudo de boa. Finaliza normal. Se você tá passando... Porque eu tô esquecendo as palavras hoje. Se você tá passando matizador, aí, no caso, tipo, você pode só lavar normal. Às vezes, quando eu quero que ele fique com uma cor mais intensa, eu não passo shampoo. Tipo, eu só tiro a máscara, passo condicionador, tudo bem. Mas o ponto é que você precisa tirar bem essa máscara. Tira bem, bem, bem. Então, o certo é passar shampoo. De novo, eu geralmente não passo, mas sei lá. Enfim, luz artificial fica assim, nessa cor. Fica um vermelho bem fechado. Por isso que, inclusive, eu quero que
Quando acabar essa máscara matizadora, eu provavelmente vou comprar que é só vermelho, em vez de vermelho cereja, pra tentar abrir um pouco o tom. Mas fica assim. Aí a franja, que eu nunca tinha mostrado o resultado dela normal, como eu faço com aquele biquinho, se eu arrumo assim, ela fica mais ou menos desse jeito. Aí depois eu vou gravar como fica em luz natural, porque ele fica bem vermelho. Enfim, eu não faço a mínima ideia do que dá pra ver, mas esse aqui é o meu cabelo na luz do sol, a.k.a. luz natural. A raiz. Então, esse foi o vídeo. Eu sei, lembrando que esse negócio de cabelo vermelho e franja e pessoa problemática é um estereótipo que fere muitas pessoas e tal, mas é só uma brincadeira, porque eu tinha que cortar minha franja, porque ela tava muito longa, tinha que pintar minha raiz, porque ela tava muito grande, e tinha que matizar meu cabelo, porque ele tava muito cobre. Então eu pensei, horas, eu tenho as 3 coisas que é o estereótipo de uma menina problemática, e eu sou uma menina meio problemática, de fato. Então, eu quis fazer essa brincadeira. É isso, esse foi o vídeo. Não sei quando vai ser a próxima vez que eu vou postar, mas fiquem no aguardo do vídeo de termo. Tchau, tchau.